Os IBEST Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.premibest.com. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de setembro de 2025, são 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, eu não vou falar do Brasil nesse 7 de setembro. Eu vou falar de um dos problemas mais sérios que o país está tendo por conta da extrema-direita, que a falta de juízo, vamos dizer assim, do eleitorado e da mídia nos causou ao colocar Jair Bolsonaro no poder. Mas hoje tudo se resume aos ataques de Donald Trump. O bolsonarismo está morrendo. As forças majoritárias de extrema-direita e de direita na Câmara dos Deputados e no Senado estão sendo anulados pelo Supremo Tribunal Federal. E a trama golpista vai ser punida, os cabeças vão ser presos. O problema está aonde? No norte do planeta, no mundo. Donald Trump vem iniciando o império de terror mundo afora, mas também dentro dos Estados Unidos. E você vê, eu lia ontem no X as manifestações do Eduardo Bolsonaro e do capanguinha dele, o neto do ditador, que ficam falando no X como se eles fossem o dono do mundo, ou vocês aceitam as nossas imposições, ou nós vamos destruir o Brasil. É nessa linha que eles falam. Muito bem, o fato é que essa gente, com toda essa arrogância, com todos os ataques, com tudo isso que eles estão fazendo, só demonstram a própria burrice. Porque o Donald Trump, ele não é imperador dos Estados Unidos, ele não é dono dos Estados Unidos e ele é um funcionário público graduado dos Estados Unidos. Na eleição do ano passado, ele convenceu gente humilde, gente que ele acabou prejudicando depois, que está prejudicando e ainda vai prejudicar, a votar nele. Por exemplo, imigrantes. Por exemplo, imigrantes que já estão radicados lá, mas estão vendo gente da sua família ser deportada, homossexuais, inclusive os empresários que estão vendo a economia dos Estados Unidos patinar fortemente, e é por isso que esses quintas colunas, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e os daqui do Brasil também, não entendem é que o Trump está afundando na opinião pública e em novembro do ano que vem haverá eleição nos Estados Unidos, as midterms. No mês de julho eu fiz uma reportagem, eu publiquei uma reportagem aqui no Blog da Cidadania sobre as possibilidades de o Trump ter seu poder desidratado nas eleições de meio de mandato, que são as midterms. Nos Estados Unidos, os deputados e senadores são trocados a cada 2 anos. Então, eles são trocados quando tem a eleição presidencial e no meio do mandato presidencial. E agora, em 2026, haverá essa eleição e vão ser colocados todos os cargos de deputado federal para renovação nos Estados Unidos e uma parcela majoritária, inclusive, dos senadores. O que pode fazer com que o governo Trump se transforme num governo
manietado, amarrado, sem conseguir governar e, muito provavelmente, se o Partido Democrata conseguir maioria na Câmara e do Senado, impeachment na hora. Ele tem 3 pedidos de impeachment lá e fora muitas outras investigações. O Senado, há dúvidas de que os democratas possam vencer, mas é clara a vantagem crescente dos democratas na Câmara dos Deputados, na medida em que afunda a popularidade de Donald Trump, aumenta a possibilidade de os democratas recuperarem a maioria na Câmara dos Deputados. Isso significa uma quebra nesse poder discricionário que o Donald Trump está tendo. Ele não vai mais poder fazer o que ele está fazendo e pode haver muito bem um movimento da maioria do povo americano para destituir o Trump. Por quê? Porque a maioria esmagadora do eleitorado é contra ele. Há sondagens que você vai ver, algumas pesquisas aqui. Essa matéria foi baseada totalmente na imprensa norte-americana e há pesquisas mostrando que está 52 a 37. A popularidade dele é de 37, ele tem 52% de reprovação. Isso induz a crença de que é possível até que ele tenha um revés também no Senado. Se isso acontecer, esses que estão apostando, contando com o Trump, vão se dar muito mal, porque ele vai sair, vai entrar o Vance, tudo bem, vai entrar o Vance, mas ele vai entrar em minoria e correndo o risco de sofrer impeachment também, né? Então, na verdade, a situação do Trump não é tão confortável. Estão dizendo que ele vai tentar influir na eleição no Brasil, mas ele vai ter que se mexer muito para influir na eleição de lá, dos Estados Unidos, inclusive porque uma grande parte da sociedade estadunidense não está gostando dessas brigas, dessas intervenções no resto do mundo, até porque a economia está parando, a inflação está subindo, o desemprego está aumentando. A situação nos Estados Unidos é de aumento, inclusive, da pobreza, da desigualdade. Não poderia dar outra coisa elegendo alguém como Donald Trump. Então vamos ver essa reportagem que eu preparei para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Olha o tamanho de uma das manifestações contra o Trump que rolaram ontem. Rolou manifestação em 1.200 locais em todos os 50 estados americanos. Né, Trump? Parece que a coisa está ficando feia pro seu lado. Angry protesters taunted the president outside of Trump Tower in Manhattan on Monday. A national holiday meant to celebrate workers, now a chance to vent about the billionaire class and what many see as worrying signs of authoritarianism. I think Trump is turning ICE and the National Guard into his private militia. He wants to take over physically, and we have to stop it, and we have to use any tool we can. There were young and old, waving signs and calling for a change in the nation's priorities. We think our money should be moved from war back down to our communities, where the money came from in the first place. In Chicago, the city's mayor joined demonstrators and ordered local police not to cooperate with federal forces, should they be deployed there, as President Trump threatens to continue to crack down on crime and illegal immigration. He's also ordered the National Guard to prepare for further deployments to help police what he's described as civil unrest. No federal troops in the city of Chicago. No militarized force in the city of Chicago. We're going to defend our democracy in the city of Chicago. We're going to protect the humanity of every single person in the city of Chicago.
hundreds of similar events took place across the country in smaller cities like Coeur d'Alene, Idaho, and bigger ones like Los Angeles. With Chicago is under attack. Unions often taking the lead. In Chicago, we reject a billionaire's tyranny on our city. We reject a billionaire and his cabinet of billionaires who take from Medicaid, who defund public education. From coast to coast, the size and focus of the crowds varied, but their sense of unease did not. Kristen Salumi, Al Jazeera, New York. For many in the U.S., Labor Day is simply a 3-day weekend, a chance for cookouts, a day at the beach to wrap up summer, and a time to relax with friends and family. But this Labor Day and in the days leading up to the holiday, some have been protesting policies they say benefit the wealthy at the expense of working people. During a weekend of golf, U.S. President Trump posted, "Enjoy your Labor Day weekend. A big year ahead for the USA, maybe the best ever, if the tariffs are finally approved by the courts." President DJT. Trump sought to win over blue-collar workers in the election, and the White House argues he has delivered by eliminating or cutting taxes on tips and overtime, bringing more investment to the U.S., and most of all by placing tariffs on imports. But many experts doubt Trump's hefty import taxes will lead to more U.S. jobs. So we know from rigorous analysis, particularly of the last Trump trade war, the one that began with China in 2018, that the downstream job losses far exceeded any jobs that were created in the industry that's protected. And the Trump administration has eliminated collective bargaining for hundreds of thousands of government workers, stripped resources and personnel from a labor protection board, and cut funding for agencies that ensure workplace safety. But the labor movement, especially in the private sector, is divided politically and culturally. Some powerful unions like the Teamsters are shifting away from the Democrats and moving toward Trump and the Republican Party. Jim Spellman, CGTN, Washington. O que a história nos diz sobre as eleições de meio de mandato de 2026 é, como eu já disse para você, que um presidente nos Estados Unidos, sempre que ele chega no meio do seu mandato, ele acaba perdendo maioria na Câmara, se tiver. No Senado, geralmente mantém. E, geralmente, quando o presidente se elege, ele consegue maioria no Senado. Mas o fato é que esse mecanismo permite que o presidente faça tudo o que quiser nos 2 primeiros anos, porque nos 2 anos seguintes ele não vai ter a mesma força. E isso para que possa haver uma contestação da sociedade àquilo que ele está fazendo. Se mantiver essa força na Câmara, é porque ele está indo muito bem. Então tem uma certa lógica esse método. O índice de aprovação do Trump cai para o ponto mais baixo até entre os americanos ricos, porque ele está prejudicando empresários, ele está mexendo com banqueiros, com gente que o financiou com essas tarifas. Por exemplo, o que ele está fazendo com o Brasil não agrada nem os empresários, nem os banqueiros de lá, porque eles ganham muito dinheiro aqui, têm medo de perder a boca aqui no Brasil, e os empresários também. Os republicanos estão prestes a ser eliminados em 2026 e, na verdade, esses são dados que você vai ver aqui, são reportagens longas, né? Eu traduzi tudo para o português. Os republicanos querem fraudar as eleições de meio de mandato. E como é que eles podem fraudar? Há várias formas, né? Aqui cita 4 formas pelas quais o Trump pode fraudar as eleições. Uma delas primeiro ele precisa manter o Senado, ele pode redesenhar o mapa eleitoral inabilitando leitores, ele pode suprimir votos que ele considere que o sistema de votação, ele sempre inventa alguma desculpa para suprimir votos, ou ele não deixa votar, ou ele impõe restrição a alguns que votaram, e mentir sobre os resultados, como ele fez em 2021. Seja como for, os democratas lideram as pesquisas eleitorais genéricas para a Câmara por 2 a 3 pontos. Na verdade, 2,3 pontos, na verdade.
Isso parece pouco, mas é dentro de uma lógica deles lá que não é tão pouco assim. Então, os democratas estão mantendo aí, eles deram uma subida e os republicanos vêm despencando, o que significa que a Câmara dos Deputados já era para eles. Isso é normal acontecer nos Estados Unidos. O índice de aprovação atual do Trump é muito baixo, né? Há pesquisas aqui como a da Clear Polling, Real Clear Polling, 45 de aprovação, 50,9 de desaprovação. Gallup, 40% de aprovação, 56% de desaprovação. Reuters Ipsos tem 40% de aprovação, 54% de desaprovação. Associated Press, 45% de aprovação, 53% de desaprovação. The Economist, 41% são favoráveis e 55% são desfavoráveis ao Trump. A pesquisa Rasmussen, 48% favoráveis e 51% desfavoráveis. A pesquisa Morning Consult, 46 aprovam, 51 desaprovam. E a pesquisa do American Research Group, 38 aprovam e 59% desaprovam. O Times dá aqui, o New York Times, né, que é uma pesquisa das mais conceituadas, na verdade ele fez um agregador de pesquisa. Então essa é a média de todas as pesquisas. Tirando a média de todas as pesquisas, ele tem 56% de desaprovação e só 43% de aprovação. Situação bem ruim para ele em termos de popularidade. O Trump afunda nas pesquisas de opinião também por impor tarifas ao Brasil, segundo essa caudalosa reportagem da agência pública, em inglês, feita por James Green. Houve mais de 1.000 manifestações contra o Trump no Dia do Trabalho realizadas nos Estados Unidos. As tarifas de Trump estão dando impulso a Lula e mudando a geopolítica no Brasil, detectou o Atlantic Council, e as maneiras pelas quais o imposto de Trump causa turbulência à economia são várias, né? Todas essas têm sido exaustivamente debatidas, mas ele está prejudicando a economia. E a visão é de que os democratas têm uma grande oportunidade em 2026, se não a desperdiçar. Se não errar a mão, eles podem reverter tudo e conter o Trump. E até ganhar o Senado e mandar o Trump para casa. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.